Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Por isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 1 ao verso 5. Vamos continuar nossa série, você que tem acompanhado. Semana passada começamos uma série com o tema multiforme. Quem estava aqui semana passada? Deixa eu ver, você. Glória a Deus. A gente vai dar continuidade nela, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tema Tire a Trave. Diga para alguém, tire a trave. Mateus 7:1 diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Olha que loucura! Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém, gente? Vamos orar. Você aí coloca a mão no seu coração, você que está em casa também, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por mais esta reunião, Pai, esse encontro que nós estamos aqui com o Senhor. Cremos que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, nós não iremos parar a nossa vida, Pai, mas iremos avançar no crescimento, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nós entendemos que pessoas estão aguardando aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida, Pai. Jesus, usa-nos de forma única e poderosa, que a Tua palavra possa nos moldar, nos tratar, para que a cada dia possamos nos parecer mais com Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se nós queremos ter uma visão clara da multiforme graça de Deus, vai ser preciso a gente se atentar para pelo menos 3 coisas. Eu quero compartilhar com vocês 3 dicas para você que quer visualizar a multiforme sabedoria de Deus. Quem quer saber isso, diga amém. Número 1, anote isso: sem julgamentos. A única forma de eu enxergar a multiforme sabedoria de Deus, que é através da igreja, é sem julgamentos. Diga, sem julgamentos. Como assim? Eu e você só vamos conseguir edificar, amar e servir se nós formos uma igreja que não julga, uma igreja que não aponta, uma igreja que não. Perceba que toda vez que nós estendemos a mão para apontar para alguém, um dedo, existem pelo menos 3 dedos apontados para nós. A gente não percebe, mas da mesma maneira que nós julgarmos, a Bíblia diz: não sou eu que estou dizendo, nós seremos julgados. Cuidado ao trazer julgamentos precipitados. Filipenses 1:6 vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra do Espírito Santo, ela não está completa em nós. Cristo já consumou tudo na cruz, quem crê nisso? Mas a minha parte, a sua parte e o nosso processo, essa obra poderosa do Espírito Santo, ela vai se desdobrar ainda. Então olhe para alguém e fala assim: ô bonitão, bonitona, estamos em obras. Não, fala com vontade, estamos em obras. Olha para cá, querido, se a gente quer ser relevante para esta cidade, nós temos que saber que quem vai fazer essa obra poderosa não sou eu, não é você, mas essa obra cabe ao Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz a obra em nós, é Ele quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Você crê nisso? Você crê nisso? A obra é dele. Então pare de querer fazer o papel do Espírito Santo, pare de ter julgamentos, pare de ter pedras nas mãos. Lembra da mulher adúltera que foi pega em adultério? Engraçado que só pegaram a mulher e o cara sumiu. Percebeu isso no texto? O cara sumiu. Homem protegendo homem.
Pegaram só a mulher e falaram aqui, ó, adúltera, sem vergonha. E aí, Jesus, e agora? Aí Jesus vai lá, escreve no chão, olha para eles e fala, então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele estava falando sobre isso. Cuidado, da mesma forma que vocês estão julgando essa mulher, vocês serão julgados naquele dia. Qual o tipo de rigor que você tem com as pessoas? Qual o tipo de tolerância que você tem com as pessoas? Sabe, o Espírito Santo, ele quer ensinar a cada um de nós nessa noite a sermos uma igreja sem julgamentos. Uma igreja, ela só vai se tornar influente se ela aprender a lidar com as diferenças. Cada casa é uma casa, cada família é uma família, cada história é uma história. Não queira comparar a sua história com a do outro e não queira julgar o outro pela sua história. Faz sentido para você isso? Faz ou não faz, gente? Eu nasci num lar cristão. Vem comigo, eu nasci num lar cristão. Alguém nasceu num lar cristão aqui? Deixa eu ver. Olha quanta gente, que bênção. Agora, quem não nasceu? Muito bem. Quem veio de uma família totalmente disfuncional? Assim, tem alguém? Benção. Perceba a miscelânea que nós temos aqui. Quem nasceu num lar cristão nasce com valores cristãos, sim ou não? Claro. Desde pequeno eu ouvi meu pai e mãe falar, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Quem é crente age assim, quem teme a Deus é assim. É ou não é, gente? Aí você quer comparar os seus valores, a sua crença, com aquele que nunca ouviu falar sobre isso. E aí eu julgo a pessoa a partir disso. Escute isso, querido, você não foi nomeado juiz de ninguém. Eu não fui nomeado como pastor juiz, eu sou pastor, não sou juiz. O único que é o justo juiz é o nosso Deus. E esse diz para nós que a nossa justiça, escute isso, a minha justiça e a tua justiça, ela não passa de um trapo de imundícia. Não serve para nada. Não podemos julgar, não cabe a nós julgarmos, isso não tem nada a ver com a gente, você entende isso? Tem gente, por exemplo, que veio de uma outra realidade de igreja. Olha que loucura, mesmo quem nasceu no contexto cristão, mas veio de uma outra igreja. Então, se você veio de uma igreja mais tradicional, você vai ir contra os pensamentos da igreja pentecostal. E se você veio da igreja pentecostal, talvez você não vai bater com a neopentecostal. E se você é neopentecostal, você também não vai bater com o pensamento da igreja histórica. Então, mesmo daqueles que nasceram no contexto cristão, vai brigar. Se a gente julgar, a gente vai brigar. E a teologia é cheia disso. É um discutindo com o outro uma história que não acaba durante anos e centenas de anos, e vai, e vai, e vai. Por quê? Porque não cabe a gente julgar a vida da pessoa. Você está aqui ou não? Pastor, qual que é o perigo de eu julgar alguém? Quando eu julgo alguém, eu estou determinando o destino dessa pessoa. Quando eu julgo alguém por aquilo que ela está vivendo no momento, eu estou deixando de acreditar naquilo que ela pode se tornar no futuro. Quem olhava para Pedro no momento da traição, no momento que ele negou Jesus 3 vezes, lembra disso? Falava, esse cara não vai dar em nada, olha só, mais um que negou, é outro Judas da história. Só que aí Pedro, depois de um tempo, é restaurado, e Pedro prega, e 3.000 almas se convertem, e Pedro foi um cara sensacional na Bíblia. Você crê nisso? Se você for julgar Sansão pelo momento em que ele abre o seu segredo, o segredo da sua força, que estava nos seus cabelos, para Dalila, você não ia entender que no final da sua história, mesmo cego, mesmo estando parecendo um palhaço no circo, o Espírito do Senhor voltou nele e ele derrotou aqueles filisteus. Se você olhar para Moisés, o gago que não tinha condição nenhuma, gago, assassino, um cara complicado, ele passa 40 anos no deserto, depois ele volta. Você fala, esse cara não vai servir para nada, vai ficar no deserto a vida inteira. Não, ele volta e se torna o maior libertador e uma tipologia de Jesus. Cuidado, quando você julga alguém pelo seu presente, você está dando uma direção profética totalmente errada e equivocada. Eu e você fomos levantados nessa geração para dar destino profético poderoso, abençoado, sobrenatural para as pessoas. Ah, pastor, não sou profeta. Lógico que você é profeta. Como que você usa as suas redes sociais?
vai dizer que tipo de profeta que você é. Se você é profeta do caos ou se você é um profeta da esperança. Nenhum amém. Cara, o que você propaga na sua rede social? Lá é o seu patamar, é o seu púlpito. Lá é o seu megafone. Você fala para muitas pessoas. No mínimo você fala para 300, 400 pessoas. Uau! É mais talvez do que eu falo aqui. E você fala, não, mas eu não influencio, ninguém influencia assim. Você tem o poder de construir ou de destruir. Você pode dar uma palavra de julgamento, de condenação, ou você pode usar a sua vida como um estandarte da glória de Deus, da manifestação da redenção dEle, da restauração sobre as pessoas. Você está me entendendo aqui nessa noite o que o Espírito Santo está querendo falar com a gente? 1 Coríntios 4, 5 diz, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Está dizendo que existe uma hora para julgar. Quem quer saber qual que é a hora para julgar, diga amém. A hora devida, o texto segue e diz, esperem até que o Senhor venha. Pastor, não estava animado já, será que é daqui a uns 10 anos? Eu vou poder arrebentar? Não, querido. É até o dia do Senhor, até que Ele venha. O trigo e o joio vão crescer junto. E a Bíblia diz que não é para arrancar. O único capaz de fazer essa colheita é o Senhor. Ele é o único apto a julgar. A palavra de Deus diz que Ele é o único que discerne pensamentos e emoções. É o único que sonda o coração do homem. E, querido, não julgue a pessoa hoje, porque você não sabe qual foi a oração dela que ela teve de ontem para hoje, nessa madrugada. Número 2. A gente só vai ter uma visão clara da multiforme graça de Deus se a gente não tiver medidas. Sem medidas. Me ajuda a pregar e falar para alguém assim, ó, sem medidas. Verso 2 diz, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. A pergunta é, qual medida você tem usado para medir os outros? Qual a proporção, qual a medida que você tem usado? Não sei se você sabe, mas nós normalmente medimos os outros por aquilo que nós somos. Vou falar sobre isso? Não, pastor, imagina, eu sou justo. Eu meço pelo outro. Não, você mede por aquilo que você é. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É um termo da psicologia. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando alguém vier falar de alguém para você, saiba que essa pessoa está falando mais dela do que esse alguém que ela está tentando falar. A gente fala a partir daquilo que a gente é. A gente fala a partir das nossas convicções, da nossa história. Pastor, psicologia essa hora? Não é Bíblia, irmão. Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Como você enxerga a vida. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas são essas trevas, o texto diz. Ezequiel 28, 12 vai dizer que aquele que é o aferidor de medidas na Bíblia é o tal do Satanás, o Satangos. Sabe quem é ele? Ele era o aferidor de medidas. Se eu quero ser aquele que mede as pessoas, eu estou fazendo o papel de filho do diabo e não filho de Deus. E você não é filho do diabo, você é filho de um Deus altíssimo, poderoso. Então, seja como Ele, haja como Ele, pare de medir as pessoas. Faz sentido para alguém isso aqui? Estou falando besteira, gente? No amor de Deus, ouça a voz do Espírito Santo ministrar o teu coração nesta noite. Eu tive muito problema com isso já, sobre medir pessoas, porque a gente mede a partir daquilo que a gente é. Você quer ver? Eu tinha aproximadamente 16 anos quando eu assumi o louvor local da igreja. Lá atrás, há muitos anos, não tantos assim, né, gente? Ei, vai falar a minha idade agora. Tá bom, 21 anos atrás. E eu assumi porque a minha irmã era líder de louvor e ela foi morar fora do país, foi estudar, trabalhar, e não tinha outra pessoa, e eu assumi, não tem tu, vai tu mesmo. Já ouviu aquela história? Quem já passou por isso?
Eu era o cara do momento. No momento não tinha mais ninguém disponível. Falaram, vai que é tua, Tafarel. Eu fui, mas sem experiência, sem maturidade alguma. Porém, algo cresceu no meu coração desde pequenininho, que era o zelo pelas coisas do Senhor. Uma coisa que me deixava doido, ainda deixa, mas hoje eu controlo. É fazer as coisas do Senhor de forma relaxada. Sabe, ou você pega para fazer, irmão, eu sou assim, ou deixa quieto. A fazer meia boca, a fazer um puxadinho, a fazer... Não. O pessoal que trabalha comigo que sabe, gente, se vamos fazer direito. Eu sempre fui assim. É que hoje eu aprendi a controlar meus vadãozinho aqui dentro. Mas naquela época eu não sabia. Então eu exigia das pessoas que elas fossem como eu era. Eu exigia delas que elas tivessem o mesmo esforço que eu tivesse. Se eu deixava de fazer as minhas coisas para estar na igreja, elas também tinham que deixar para fazer. E aquilo me consumia, aquilo acabava comigo, aquilo criava inimizade entre as pessoas. E eu falava, tá lá, a mesma porta que você entrou, você pode ir embora. O pastor é bonzinho hoje, gente. Eu já sou bonzinho. E isso eu sofria demais. Até o dia que eu entendi que ninguém é igual a ninguém. E que se a gente ficar esperando que os outros sejam igual a gente só vai se frustrar, se machucar e afastar as pessoas. Pare de medir. Eu aprendi que se a gente parar de medir e começar a servir as pessoas, a gente vai começar a ver transformação nelas. Onde está isso? Marcos 9:35 diz que Jesus chamou os 12 e disse que se alguém quiser ser o primeiro, seja o último, vírgula, e servo de todos. Jesus ensinou que o caminho para o coração das pessoas não era medir, não era o julgamento, não era bater no peito e dizer que é melhor. O caminho em direção às pessoas que nós queremos ver transformação é o serviço. Quanto mais eu sirvo, mais eu constranjo em amor a pessoa. E ela começa a ser transformada. No mínimo ela vai ter a opção de ser transformada. Quando eu julgo, eu afasto. Quando eu meço, eu afasto. Mas quando eu sirvo, o Senhor toca nelas. Foi por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos, mesmo tendo um já predisposto a trair, o outro também a negar. Jesus falou assim, eu não vou ficar medindo aqui ninguém, porque eu vim para ser o sacrifício. E eu não desejo que ninguém seja como eu, mas eu vou servir em amor. Faz sentido para você, querido, isso? Sabe, o servir, ele vai me levar a enxergar Deus nas pessoas. Pare de enxergar defeitos, pare de enxergar os erros e comece a enxergar Deus nas pessoas. Todos nós temos uma parte de Deus dentro de nós. Você aí tem uma parte de Deus dentro de você, você tem uma parte de Deus dentro de você, você que está em casa, escute isso, você tem Deus dentro de você. Comece a enxergar o melhor das pessoas, comece a enxergar o destino profético das pessoas. Ah, Senhor, eu estou vendo aqui uma pessoa complicada, mas eu declaro que vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus restaurada. Ah, eu estou vendo aqui uma família toda bagunçada, eu estou vendo humanamente separação, mas eu declaro que vai ser uma família feliz, restaurada, próspera. Comece a dar destino profético para as pessoas. Quem me entende, gente? Olha o que diz Efésios 6,7: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Sirva as pessoas, mas como se, sabe, olhe para Deus, não olhe para elas. Sirva a Deus servindo as pessoas. Diga para alguém, sirva a Deus servindo as pessoas. Fale para alguém, pare de medir e comece a servir. Amém? Número 3, coloca a mão no teu coração assim, ó. Você falar o número 3 com bastante força. Fala assim, se enxerga, meu. Isso. Começa a se enxergar. Verso 3 diz, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho. A gente precisa se enxergar. Sabe? É aquela história da janela, você sabe, mas eu vou contar de novo. É bonitinha a história. A mulher todo dia olhava pela janela e falava, nossa, que vizinha mais porca. Olha só, uma semana não lava a janela. Passou mais uma semana, olha lá, de novo, olha que vizinha porca, aquela ali, ó, não limpa a casa, não lava a janela. Um dia ela foi limpar a casa dela e ela, quando ela passou o pano, era
era dela. Sabe, a gente precisa se enxergar, olhar mais para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Cuida mais da nossa vida, meu querido. Cuida mais da sua vida. Aí você vai manifestar a igreja de Cristo. Você vai manifestar os valores do reino. Quando eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha esposa. Ah, você, esposa, cuida do seu esposo. Você manifesta Deus em volta de você. Tem gente que está cuidando nem da vida dele, quer cuidar da vida do outro. Deus deu uma vida para cada um. Para cada um cuidar da sua. Se alguém te pedir ajuda, você vai, irmão. Senão, ó, pelo amor de Deus, para ser uma igreja relevante, a gente tem que ser educado, a gente tem que saber como se posicionar, a gente tem que ir onde é convidado, a gente tem que entrar na conversa se foi chamado nela. Bate a mão no seu peito assim, a partir de hoje, eu vou me enxergar mais e menos o outro. Entenda o que eu estou falando. Não estou falando de egoísmo, não. Amém? Não, o pastor falou para enxergar mais eu. Ah, se liga, para cá não. Se enxerga. E eu preciso me enxergar. Quantos me entendem? Apocalipse 3:14. A banda pode subir, por favor. Apocalipse 3:14 tem um texto onde é escrito para a igreja chamada Laodiceia. Igreja como nós, uma igreja que tinha as suas dificuldades, tinha os seus problemas. Escute isso, quero ler o texto para você. Olha o que diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escrevendo para o líder da igreja: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de te vomitar. Você diz: estou rico, estou bem, adquiri riquezas, não preciso de mais nada, tudo certo. Só que você não reconhece que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Igreja, olha o que o Senhor está falando para a igreja. 18. Dou-lhe este conselho. Este é o conselho do Espírito Santo para mim e para você nesta noite. Quem quer ouvir o conselho dele? Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Número 2. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E número 3, e mais importante para nós nesta noite: e compre colírio para ungir os teus olhos, para que possa enxergar. O Senhor nos trouxe nesta noite, neste lugar, porque Ele quer derramar um colírio que só tem no céu, irmão. Um colírio que você pode buscar em qualquer farmácia dessa terra, você não vai encontrar. É um colírio que faz a gente enxergar como Ele enxerga. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você que Ele quer dar um óculos novo, lentes novas, ou seja, uma perspectiva nova de olhar o mundo e as pessoas. Só vai ser possível a gente edificar, amar e servir a nossa cidade, o nosso bairro e o nosso país, se nós mudarmos a perspectiva que nós olhamos para as pessoas. Você entende isso? Você pode se colocar de pé para nós orarmos sobre isso, a respeito disso. A igreja que nós vemos é uma igreja que ama sem julgar. A igreja que nós cremos é uma igreja que abraça sem julgamentos. Hoje pela manhã nós tivemos uma moça que voltou para Jesus no culto das 9h30 e me marcou muito o testemunho dela. A Dani me contou depois, estava tendo um tempo com ela. Mesmo a gente não se cumprimentando da nossa forma usual, abraçando. Quem gosta de abraçar aqui? Está fazendo falta nesse negócio. Dizem que você precisa de pelo menos 10 abraços por dia para se sentir melhor, sabia? Isso é provado cientificamente. Isso muda o nosso dia. Então abraça a sua esposa, abraça seus filhos, aperta eles assim, ó. Mas mesmo sem um abraço físico, sem o toque e sem tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia aqui,
essa mulher declarou que ela nunca se sentiu tão amada numa igreja. A Dani falou, mas como assim? Ela falou, o olhar das pessoas me constrangeu. Um olhar de amor, um olhar de serviço e não de apontamento. A gente está no caminho. A gente está no caminho, amém? Mas eu não quero que você jamais perca a perspectiva daquilo que Deus tem para nós. Entenda essa palavra com amor, com carinho, como cuidado do Senhor para a tua vida e para a minha vida, para a gente jamais perder o foco de onde nós estamos indo. Nós vamos deixar de ser relevantes o dia que a gente deixar de olhar como Ele olha. A gente vai ser mais uma igreja se acontecer isso, mais um lugar de preto, bonito, bacana, e isso na igreja. A igreja é aquela que não julga, aquela que ama, aquela que abraça, amém?